Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Só um minutinho, gente. Eu estou resolvendo um problema aqui. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Ai, dois, Boa quatro. noite, professor. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Todo mundo tem alguém com nota que não tem nota publicada, nada disso não, né? Hein, gente? Não, né? Vamos aguardar só mais... A minha tá ok, professor. Ótimo. Ó, são 18h03, vamos esperar mais 2 minutos para que a gente não fique repetindo a inicialização da aula, tá bom? Ok, gente? Boa noite, professor. Boa noite, eu conheço esse boa noite aí. Conheço só pelo tom de voz. Conheço já. Então, assim, nós vamos dar início ao nosso terceiro autor. Tem alguém com som aberto aí. Boa noite, professor. Boa noite, Danilo Moleto. Eu mesmo. Eu ainda preciso lhe comunicar o que é que você tem que modificar lá no seu projeto, mas eu ainda vou lhe comunicar, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Eu parei lá em... Então, Danilo, você... Mas deixa... você mandou uma mensagem lá no Teams, não mandou? Mandei. Quero fazer agora a minha introdução lá.
Vou responder lá, porque Tá bom. tem dias que fica a coisa muito tumultuada. Eu estou com Sem esse pressa, fim de semana. Não, porque Sem esse fim de semana eu vou dar aula. Atenção, veja minha agenda. Eu vou dar aula quinta de manhã, quinta de tarde. Aí quinta-noite, pelo menos, eu vou respirar. Aí eu dou aula sexta de manhã e sexta à tarde. Aí eu dou aula sábado de manhã e sábado à tarde. Domingo de manhã e domingo à tarde. Então, isso é um Luiz Carlos, entendeu? Tá bom, sem pressa, tranquilo. Então, assim, para mim está bem. Eu estou planejando essas aulas, e são aulas de pós-graduação e outras de graduação. Aí, então, assim, eu fico... Me convidaram agora, em cima da hora, né, para começar logo quinta-feira, mas eu não enjeito serviço, não. Dinheiro é o seguinte, dinheiro, quando ele lhe procura, você tem que agarrar ele, porque às vezes ele passa e não volta mais não, viu? Dinheiro é uma mercadoria que às vezes ela não volta. Então, trate de agarrar logo. Dinheiro não aceita desaforo, professor. Não, o dinheiro passou de raspão, agarre, porque às vezes ele de raspão ele não volta mais nunca. E outra coisa, você às vezes, através de um trabalho, uma pessoa que assistiu essa aula me indica para outra universidade, que me indica, então assim, vai criando uma corrente. É o marketing, né? Chamado marketing pessoal. Verdade. É isso. Vamos embora lá. Então, assim, eu ainda ligado ao material primeira avaliação, o PR1, eu encerrei ali no Karl Marx, não, desculpa, no Durkheim. Daí, na primeira prova, eu cobrei Durkheim. Aí agora, para a PR2, nós já trabalhamos o conteúdo Karl Marx, porque dessa vez com vocês, eu terminei trabalhando muito a iniciação da sociologia, porque se um professor chega e ele começa a dar logo a sociologia científica, mete até medo na turma, a pessoa diz, vixe, de onde é que esse homem vem? Está amarrado de corda. Então as pessoas estranham, é por isso que eu gosto de fazer uma iniciação bem devagar, explicando as bases, exatamente para o aluno depois não se assombrar. Aí a gente viu Karl Marx em 2 aulas. Hoje nós vamos ver o terceiro autor, e eu vou fazer ele só numa aula, é suficiente, é o Max Weber. Max, M-A-X, era uma abreviatura. O nome dele realmente é Maximilian, mas para não chamar esse nome enorme, se a própria família dele já abreviava só para Max. Então nós vamos ver ele também. Professor, eu posso fazer um trabalho de medicina com fundamento em Weber? Pode, é uma corrente de pesquisa também, né? Ele. Então, ele tem sua corrente de pesquisa, o Durkheim tem, o Karl Marx tem, e aí, assim, as correntes de pesquisa não são eles 3, não, né? Tem as correntes de pesquisa. É que não é obrigatório vocês perceberem isso agora, né? Claro que, idealisticamente, por exemplo, se você... quando eu entrei na FACID no ano de 2006, eu completei agora... 15 anos de FACID, né? 2006, 15 anos de FACID. Então, quando eu entrei na FACID, eu não lecionava com medicina, eu trabalhava mais no curso de Direito e Psicologia. E aí fiquei nesses cursos durante muito tempo. Aí me chamaram para medicina uns 4 anos atrás, que eu já estou, então, com 8 semestres com essa disciplina aqui, e a de pesquisa. E eu comecei a entrar em contato na sala de professores com os professores. Rapaz, qual é um livro? Me arrume um livro que trata das correntes de pesquisa em medicina. Ó, nenhum professor soube me ajudar. Primeiro, eu fiquei perplexo. Eu digo, rapaz, esse pessoal fez doutorado, fez mestrado. Onde foi? Então, assim, eu fiquei meio apavorado. Aí depois eu mesmo fui atrás, mas não é muito fácil. Então, assim, o bom é que com o tempo, não precisa ser agora, vocês agora que entraram na universidade, com o tempo, vocês vão começar a ler mais artigos de medicina, das áreas que vocês começarão a gostar.
E aí vocês vão percebendo um pouco as maneiras de fazer pesquisa no campo de vocês. Então, assim, a nossa cadeira de metodologia é só uma aproximação. Bom, vamos deixar de conversa furada, eu vou selecionar o slide do início da aula. Só um minutinho, gente. Aqui é um deles, mas eu tinha um mais simplificado. Eu quero o mais simplificado primeiro, depois a gente vai para o mais complexo. Bora, meu filho. Espera aí. Mama. Nós temos nesse momento 16, 18, 20, 22, 24, 25 alunos, que é mais ou menos o universo da nossa turma. Então tá praticamente todos em sala. Surgiu um slide na tela de vocês? Surgiu, gente? Sim, Confirma. professor. Sim. Então eu queria que primeiro vocês fossem para os cadernos, primeiro caderno, e botasse assim: a sociologia clássica de M.A.X. Max Weber. Por favor, não chame Weber, isso é um negócio horrível, não faça isso comigo, não. No alemão, o W tem som de V, Weber, tá bom? Então, não me chame Weber, que é muito triste. Então, eu vou fazer uma apresentação do autor, de acordo com o desenrolar, né? Se não der tempo tudo hoje, eu faço uma segunda aula, não tem nenhum problema. Então, assim, contando a mesma maneira como eu fiz com Durkheim e com Marx. O Weber, ele viveu como Marx, ele nasceu num local chamado Reino da Prússia. Então, não tinha ainda, na época, a Alemanha. Uns 10 anos, quando ele já tinha uns 10 anos, é que o país vira a Alemanha. A família dele era toda de políticos e de juristas e embaixadores, chanceler. Então, era assim, eram praticamente todos empregados no governo federal da Prússia e eram pessoas, como a gente chama, funcionários ligados ao mundo político. Então, ele se forma, tira doutorado mais ou menos com uns 30 anos e começa a lecionar em universidade, né? E ele, mais ou menos ele começa a lecionar mais ou menos já próximo do final do século XIX, ele já começou a dar aula. E aí, quando ele tinha uns 5 anos que era professor, ele teve um derrame cerebral, né? Ele teve um AVC. E não ficou de cama, não. Ele passou um tempo meio acamado, mas aí ele meu sonho, viu? Vou contar o que aconteceu com o Weber, é o meu sonho. Ele tirou uma licença médica que durou 15 anos. Então, é meu sonho, viu, gente? Meu sonho era tirar a licença de 15 anos, recebendo o dinheiro, mas de férias, entendeu? E o Max Weber, em vez dele ficar de bobeira, porque é muito comum o doente aceitar que ele é um doente, ele realmente se deprime e não vai sair de cima da cama. Então, ele pelo contrário, ele, entre o início do século XX e até 1920, quando ele faleceu, ele pegou essa licença médica e ele foi conhecer a China
E entre 1900 e 1905, ele cruzou os Estados Unidos de costa leste a costa oeste, Nova York. Ele conheceu os Estados Unidos todo em 5 anos. Passou 5 anos viajando os Estados Unidos. E depois dos Estados Unidos, ele foi conhecer a China, numa época que praticamente ninguém sabia nem como é que era a China, né? O que se sabia da China no início do século XX ainda era aquelas coisas que o Marco Polo, né, o navegador, tinha contado sobre a China e tudo. Mas, assim, a China era um lugar que ninguém sabia nem como é que era lá. Então, ele estudou as religiões da China, ele estudou os costumes da China, mas o interesse dele na China foi principalmente estudar as religiões que tinham lá, que eram muito diferentes das religiões do chamado Ocidente. E aí, então, ele voltou a dar aula, já mais ou menos em 1915, e ele ainda é professor durante uns 5 anos, então ele vem a falecer aí em torno de 1920. Então, assim, ele conseguiu realizar o sonho que eu não realizei, né? Porque é tirar uma licença que dura 15 anos, coisa, é meu sonho. Então, vamos. Ó, os estudos, começando o primeiro parágrafo, quem sentiu alguma dificuldade, me pergunta. Eu vou mandar para vocês no material também um pequeno resuminho dos conceitos dele, mais ou menos assim, umas 4 páginas. Eu vou mandar em um Word um resumo da obra dele para vocês também. Então, assim, não precisa nem ir a um livro. Depois de pegar isso aqui, o resumo, babau, acabou. Os estudos de Weber contrariam de forma direta essas ideias dos séculos 17, 18 e 19. Então, professor, quais eram essas ideias? Eram as ideias do Durkheim e as ideias do Marx. Então, ele é bem diferenciado. Vamos voltar para o nosso resumo. Vocês anotaram a sociologia clássica de Max Weber, não é isso? Gente? Gente? Alô, 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 tem gente aí do outro lado? Sim, professor, sim. Eu quero que vocês anotem assim, sua sociologia, 2 pontos. A sociologia compreensiva. 2 pontos. Vamos tentar entender o que é isso. Então, olha, levantem um pouco aí as canetas, não anote agora não, ó. Prestem atenção agora. Ó. Não anotem, só prestem atenção. Ó. Tanto Durkheim como Karl Marx, eles querem explicar a sociedade como um todo, como é que a sociedade como um todo funciona. O Weber não, ele quer explicar como cada um de nós se motiva para fazer a coisa. Então, assim, ele não concentra sua sociologia na explicação da sociedade. Ele centra sua sociologia na explicação do indivíduo. Olha como é diferente ele. Ele quer explicar o motivo pelo qual a gente faz as coisas individualmente, envolvido dentro da sociedade. Então, anotem. Isso ele vai denominar, ele funda essa corrente, a sociologia compreensiva. Anotem. Ele busca compreender... Estão anotando? Meu amigo Danilo está na academia. Sim, professor. Danilo está na academia. Tô não, professor, tô nada. Ele vai fazer... Apareceu aí? Aqui, ó, nós estamos... Tá todo mundo aqui junto, ó. Charlene tá aqui também. Oi, professor. E a Beatriz aqui também, ó. Olha, eu Nós pensei... juntos. Tá bom, gente. Tranquilo, tranquilo. Eu pensei que você ainda estava na academia. Cara, eu tô com crise de sinusite, professor. Não consigo sair para lugar nenhum, não. Morri de espirrar aqui no sítio. O que é que você toma quando você está com a crise? Predizinho e alegradeira, tomando eles 2. Eita, pois dá um sono, cara. Eu dormi foi muito estranho. Olha, não pode ver nem a almofada que a pessoa já vai se deitando, cara. Aí estamos aqui assistindo junto, ó. Que beleza. Que beleza, que beleza. Estamos anotando, viu? Ah, pai, você tá louco. Ninguém perde a aula do Luiz Carlos, não, pai. Pra quê? Então, bora, botem assim, ó. Ele busca compreender, vamos anotando o resumo. Ele busca compreender
o sentido, vírgula. Ele busca compreender o sentido, vírgula. O sentido, vírgula. A motivação, o sentido, vírgula. A motivação pelo qual um indivíduo se envolve numa ação social. Ó. Então, ele é diferente. Enquanto o Durkheim chamava fato social... Professor, repete a última parte, por favor. De novo, ele busca compreender o sentido, vírgula, a motivação, vírgula. Ele busca compreender o sentido, vírgula, a motivação, vírgula, pelo qual um indivíduo se envolve numa ação social. O indivíduo se envolve numa ação social. Olha, vejam bem. Então, assim, ele não quer buscar a explicação geral da sociedade, o Durkheim, como é que as pessoas se unem, o Karl Marx é como é que as pessoas produzem, a questão econômica, não. Ele quer saber o que é que está passando na cabeça de cada um de nós quando a gente faz uma coisa. Tá bom? Então, eu diria que ele puxa mais para aquilo que a gente chama no dia a dia do sentido psicológico do indivíduo. Ou seja, toda vez que a gente vai fazer uma coisa, e principalmente quando a gente vive no mundo adulto, o mundo adulto ele é um mundo de interesses. Então, procure sempre saber a que interesses isso que você está fazendo se destina. Porque não tem como você achar que uma coisa é desprovida de interesses, ok? Não tem como. E aí eu vou mostrar para vocês que não é agora. Ele vai dizer que existem 4 formas de motivação da gente se envolver num fato. Sabe por quê? Eu não sei se vocês... tem uma coisa no interior, quem é de cidade interior, que o caboclo, que é chamado caboclo mesmo, do mato, ele saiu na bicicletinha dele, rodando. Aí ele diz assim, aí ele parou numa quitanda para beber uma cachaçinha. Aí um cara mexe com ele, tira uma brincadeira. Ele estava com a faca na cintura e ele enfia a faca na pessoa e mata. Quando chega na delegacia, na frente da autoridade, ele diz, seu doutor, o cara mexeu comigo, aí eu nem me lembro, enfiar a faca nele. Então ele quer mostrar como se tivesse matado sem ter intenção de matar. Então o Weber acredita, já vou pensar pelo autor, o Weber ele acredita que tudo que a gente faz tem intencionalidades. Então se eu sair de minha casa com uma faca e botei na minha cintura, eu poderia não fazer nada, mas alguém poderia mexer comigo, e eu já estando com a faca aqui, eu vou fazer utilidade com essa faca. É a mesma coisa aqui em Teresina, existe o costume, principalmente quem tem Hilux, de sair com o revólver 38 dentro do porta-luva do carro. A primeira batida no trânsito que ele se sentir ameaçado, ele vai puxar esse revólver. É claro. Então, o melhor é você deixar esse revólver em casa. Se esse caboclo tivesse deixado essa faca em casa, ele não tinha matado ninguém. Então, o Weber diz que tudo que a gente faz, tem intencionalidade, tem uma motivação. Por exemplo, por que vocês estão agora assistindo a aula do professor Luiz Carlos? Vou dar os motivos, vocês têm uma finalidade. Olha as finalidades. Querem ter um curso superior, querem ter um saber,
querem se formar em medicina, querem ser médicos e médicas. Estão entendendo por que vocês estão aqui à tarde assistindo minha aula no início da noite? Entenderam? Tem uma motivação. Então, ninguém está aqui à toa, pelo menos eu espero que não, né? Que você também esteja imbuído nesse sonho de se formar, de ter um curso superior, de ser médico, médica. Então, eu acho que o sentido é esse. Então, Weber, ele busca exatamente essa motivação pelo qual cada um de nós expressa a nossa intencionalidade. Ok? Uma primeira aproximação do autor. Então, agora eu vou voltar para o slide. Me confirmem aí se apareceu. Então, os estudos de Max Weber contrariam de forma direta essas ideias dos séculos 17, 18 e 19, que é o Durkheim e o Marx. Sua sociologia formalizou um novo posicionamento para uma espécie humana em firme oposição à ideia de que a história possuía algum sentido independente. Porque aí houveram... Oi? Houveram vários historiadores que falaram nessa história de que... Porque o mundo, até o século XIX, eu não sei se eu falei isso naquela primeira aula, até o século XIX o mundo ele tinha um fim. O fim é que Deus, a visão religiosa, Deus viria julgar os bons e os maus, e é o tal do fim do mundo cristão. O Karl Marx vai dizer que o fim do mundo, eu chamei para vocês na última aula, de fim da história, era chegar ao comunismo. Então, significa que ele não acreditava muito nisso. Então, ele acredita que a história vai se modificando, mas sem querer chegar nesse ponto final. As pessoas agora existiam como autoras, porque eu posso, né, vamos dizer assim, modificar o papel que foi deixado para mim. Né? Eu posso querer pegar o que assim, a herança que foi deixada para mim para que eu possa fazer, para eu fazer, e eu possa querer fazer aquilo diferente. De seus destinos, né? Essa destino é aquela fatalidade da nossa vida, e como centro e causa de suas atividades. Diversas correntes de pensamento que punham o indivíduo em primeiro plano chegavam aqui a uma síntese. O indivíduo do iluminismo, né? Eu vou dizer por quê, porque o iluminismo foi o primeiro acontecimento que redundou na tal da Revolução Francesa. E foi o primeiro acontecimento que mostrou que a gente podia modificar o mundo independente de Deus. As pessoas foram lá nos castelos, tiraram os reis, botaram fogo nos castelos e fundaram uma nova sociedade, que é chamada capitalismo industrial. Ó. Mudou a lógica do social. Diminuiu-se a força da religião, ó, dotada de razão e racionalidade, ele vai falar muito isso na obra dele. O indivíduo criativo e introspectivo dos românticos alemães, sobretudo um autor chamado Goethe e um autor chamado Schiller. E o indivíduo orientado para a atividade do protestantismo ascético. Eu vou explicar isso melhor. Professor, o que é ascético? Pode ser uma palavra diferente. Ascética é tudo que me leva a Deus. Tudo que me eleva a Deus. Eu vou explicar isso melhor lá na frente. Continuando. O estudo do indivíduo que ansiava por dar sentido às suas ações deveria agora ancorar-se solidamente na realidade. Então, aí, quando está entre aspas, é uma frase dele. O tipo de ciência social em que estamos interessados é uma ciência empírica, ó, real, de realidade concreta. Então, ele estava querendo estudar a própria realidade, que é formada historicamente, sem essa coisa de chegar numa finalidade. A sociologia dele não tinha esse negócio de querer chegar em comunismo, em um outro estágio aperfeiçoado, nada disso. Essa monumental mudança de enfoque para uma sociologia radicalmente empírica, baseada no sentido subjetivo, que é isso. Subjetivo é aquilo que a gente tem dentro da nossa cabeça. É aquilo que eu estou chamando de motivação, de sentido, que eu falei bem no início da definição da sociologia dele. Deve ser entendida como basilar, como o centro para toda a sociologia de Weber. A tentativa de encontrar uma força explicativa única, seja um Deus monoteísta, seja uma lei de mercado, como exemplo Adam Smith,
Seja a luta de classes em Karl Marx, como motor da história, era anátema para Max Weber, ou seja, era falso, ele não tinha essa intenção. Ele sempre considerou essas forças todo-poderosas como resquícios de visões de mundo ultrapassadas, caracterizadas por ideias religiosas e quase religiosas. De fato, sua recusa inflexível a definir as etapas do desenvolvimento histórico, Marx, né? Aquilo que eu chamei desde a saída da sociedade primitiva até chegar no comunismo, né? O materialismo histórico, ou a evolução como ponto de partida para explicações causais, abriu o caminho para a concentração do foco de sua sociologia na realidade empírica e no sentido subjetivo. Esse sentido subjetivo, eu vou dizer mais uma vez, é o que motiva dentro da minha cabeça para eu fazer algo. Então, vamos lá. É importante notar ainda que essa recusa dele não ter uma finalidade, a sociologia dele, como era as outras, foi uma pré-condição para a adoção de modos de explicação radicalmente multicausais. E aí eu gosto muito dessa ideia. É por isso que quando na primeira vez que eu cheguei em sala com vocês, que nós estávamos tentando se aproximar ali de um objeto de estudo na pesquisa, o aluno dizia, professor, mas tal coisa causa tal coisa. Aí eu dizia assim, não, isso é um aspecto. Era assim que eu, as primeiras vezes, conversei com vocês. Por quê? Porque eu não gosto muito de explicar um fenômeno baseado só numa causa. Eu acho que as coisas não são desse jeito. Na vida da gente sempre entram muitas causas para fazer um acontecimento acontecer. A melhor maneira de enfrentar essa tarefa de fôlego, continuando no slide, é examinar, ainda que brevemente, suas 3 obras mais importantes. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele explica a maneira como o sistema se desenvolveu, como foi o engajamento. A Economia em Sociedade, onde ele fala mais de política, e a Ética Econômica das Religiões Mundiais, aquele que eu falei que ele viajou até a China e estudou as religiões do Oriente, do Japão, ele esteve no Japão também. Compreensão interpretativa e sentido subjetivo. Então, assim, entender que toda vez que a gente se envolve num fato, vou dizer de novo o exemplo melhor. Por que eu agora, no início da noite da terça-feira, estou assistindo a aula do professor Luiz Carlos? Eu tenho uma finalidade, um motivo, eu tenho um sentido. Eu quero cumprir a disciplina, porque eu quero com isso contribuir para tirar o curso superior, me formar em medicina, ser um médico, a médica. Então, esse é o sentido subjetivo. É o sentido que a gente atribui dentro da nossa cabeça. No centro da sociologia weberiana está a tentativa de compreender interpretativamente as diferentes maneiras pelas quais as pessoas percebem sua própria ação social, que é como ele chama o objeto de estudo da sociologia. Essa ação dotada de sentido subjetivo é o foco da atenção dos sociólogos. A ação social, diz Weber, implica ao mesmo tempo uma orientação significativa para a conduta de outros e o aspecto interpretativo ou reflexivo do indivíduo. Reflexível é refletir sobre a minha realidade, o que eu fiz na realidade. As pessoas são seres sociais, mas não são apenas sociais. Elas têm capacidade para interpretar ativamente situações, interações e relações, referindo-as a valores, crenças, interesses, emoções, poder, autoridade, leis, costumes, convenções, hábitos, ideias, etc. Vamos à frente. Alguma palavra complicar para vocês? Me perguntem, fiquem à vontade. Segundo Weber, os sociólogos podem compreender o significado da ação de outros pela compreensão racional, que supõe uma apreensão intelectual do sentido que os atores conferem às suas ações, ou pela compreensão intuitiva ou empática que diz respeito a apreender o contexto emocional em que se dará a ação. É esta possibilidade que permite chegar a uma explicação causal da ação. Os aspectos que parecem mais importantes para Weber,
os vários motivos possíveis para uma ação observável, de que maneira o sentido subjetivo de um ato varia conforme suas diversas motivações e as importantes diferenças que disso decorrem para o curso da ação. Então, vamos ver, ó. Existem, então, atenção aqui, gente, ó, quatro grandes motivações, 4 grandes sentidos que a gente dá em tudo que a gente faz. Claro que isso também não explica tudo, que aí é evidência, né? Mas eu acho que contempla cerca de 90% de tudo que a gente faz. Então, vamos pelo slide, o primeiro tópico. A melhor maneira de conceituar a ação social é referi-las aos 4 tipos de ação dotada de sentido. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, ó, eu faço uma coisa racionalmente referente a fins. Como eu falei, o curso superior que vocês estão estudando, frequentando, realizando. Então, professor, me deu outro, referente a fins. Então, eu sempre estou fazendo uma coisa visando finalidades. Querem ver uma? Todo mês eu vou guardar R$500, porque quando eu me formar em medicina, eu quero pagar uma residência. Pelo menos o aluguel, adiantar alguma coisa. Todo mês eu vou guardar R$200, porque quando eu me formar, eu quero fazer uma viagem, eu quero conhecer a Europa. Estão entendendo? Ó? Eu estou agindo numa determinada coisa, visando uma coisa que é uma finalidade que eu vou fazer. É preciso eu plantar para que essa finalidade intencional, subjetiva dentro da minha cabeça, se realize depois. Então, eu estou visando finalidades, fins. O segundo, ó, é quando eu faço uma coisa, racional aí para Weber, é a questão da gente planejar o que faz. Então, eu faço uma ação racional referente a valores. O que é isso? É assim, ó, eu vou fazer uma coisa porque eu tenho um motivo. Eu vou fazer isso porque eu sou cristão. Eu vou fazer isso porque eu sou socialista. Eu vou fazer isso porque eu sou espírita. Eu vou fazer isso porque eu sou do candomblé. Eu vou fazer isso porque eu sou evangélico. Então, eu estou fazendo uma coisa porque eu tenho valores. Então, eu vou fazer algo porque é uma crença que eu tenho dentro da minha cabeça, um valor. A segunda maneira pelo qual a gente faz as coisas. A terceira, ó, é a afetiva. Você faz uma coisa porque aquilo para você faz por uma afetividade, você tem um afeto. Aquilo que eu falei, que é como a gente se aproxima de uma temática para pesquisar. Então, assim, por exemplo, uma pessoa mexeu com minha namorada, eu fui lá e dei um tapa nele. Então, foi uma afetividade, o amor que eu tenho por minha namorada, que fez eu reagir quando um moleque mexeu com ela e é tarefa de homem nessa hora tomar as providências. Nem que morra. Morreu pela honra, ó, um afeto. E a última, a ação tradicional. Essa ação tradicional, se alguém quiser anotar aí, a última, é a mesma coisa que hábito. Hábito é uma coisa que se repete, porque todo mundo faz, não é só eu que faço, não. Todo mundo faz, eu faço, meu vizinho faz, minha família faz, meus amigos fazem, a cidade toda faz. Quero ver o exemplo de uma ação tradicional? Ir à missa aos domingos, ou ao culto. Ir no mês de julho em Luiz Correia. Está entendendo? Ó? Eu vou em julho em Luiz Correia porque eu vou, meu primo vai, meu vizinho vai, meu tio vai, minha família vai, minha vizinhança vai, meu bairro vai, todo mundo em Teresina vai em julho a Luiz Correia. Ó. Então, eu estou fazendo uma coisa porque é uma tradição. Ok? Almoçar todo dia com um cocão em cima da mesa. É uma tradição. Almoçar e depois de almoçar fumar um cigarro para quem é fumante. Acabar o almoço e tomar um licor para fazer a digestão. Então, costumes, hábitos, né? O último tópico, cada uma dessas formas de ação corresponde ao tipo de orientação motivacional dos agentes. Weber define... Então, vamos definir cada uma delas agora, gente. Prestem atenção. Weber define a ação racional referente a fins como aquela que são levados em conta e racionalmente ponderados os fins, os meios e as consequências.
Isso implica a consideração racional de diferentes relações entre meios e fins, de relações entre os fins e suas consequências secundárias e, finalmente, de sua importância relativa de diferentes fins possíveis. Analogamente, as pessoas têm capacidade de agir racionalmente em função também de valores, é o segundo. Esse tipo de ação existe quando a ação social é determinada por uma crença consciente num valor em si de uma conduta ética, estética, religiosa ou de outra natureza, independentemente das perspectivas de sucesso. Deve-se distinguir também a ação afetiva, a ideia da afetividade, determinada por afetos e estados sentimentais atuais do agente, que implicam um apego emocional da ação racional referente a valores e da ação racional. Porque essas ações, elas, num determinado fenômeno, podem implicar duas delas. Eu estou separando aqui, e o Weber separa também, mas para efeito didático. Mas elas podem, num fenômeno só, num comportamento só, pode envolver duas ações racionais. O segundo tópico, a ação tradicional determinada por hábitos arraigados e costumes seculares, quase sempre uma resposta meramente rotineira a estímulos comuns, situa-se na fronteira da ação dotada de sentido subjetivo. Em conjunto, essas construções, os tipos de ação social, que são 4, em relação a fins, em relação a valores, em relação à afetividade e tradicional. Estabelece uma base de análise analítica que ajuda a conceituar orientações difusas de ação, porque às vezes a gente não sabe explicar mesmo por que um fenômeno se dá de um jeito ou de outro. A significação subjetiva dos motivos que regem essas ações, quer sejam racional em relação a fins, ou em relação a valores, ou tradicionais ou afetivas, torna-se-ia, portanto, compreensível. A ênfase fundamental no pluralismo de motivos, aquilo que eu defendi, né? Todo fenômeno, gente, acontece, mas é motivado por vários motivos. Uma coisa não acontece baseada só em um motivo, né? Nesse sentido aí, o Karl Marx forçou muita barra ao querer dizer que tudo é econômico. Não. Distingue nitidamente a sociologia de Weber de todas as escolas behavioristas. Behaviorismo significa comportamental, do comportamento. De todas as abordagens que privilegiam as estruturas sociais, por exemplo, Durkheim e Marx, e de todas as visões positivistas que atribuem a normas, papéis e regras uma força determinante sobre as pessoas, por exemplo, como o pessoal que estuda direito acha que tudo pode ser regulado por lei. É muito comum num estudante numa teoria do direito. Aí um outro livro dele, uma obra que quando foi no final do século XX, ali por volta de 1999, teve muitas obras assim, as 100 melhores obras do século XX. E em todas as coletâneas esse livro do Weber sempre estava, né? Professor, o que é espírito do capitalismo? É a maneira do sistema ser. É como se o sistema tivesse uma vida. E ele se liga diretamente à questão do surgimento do protestantismo. Weber não estudou Lutério, ele estudou o suíço, o Ítalo Calvino, que fundou uma dissidência do Vaticano chamado calvinismo, que ainda hoje existe na Alemanha, na Suíça, na França. E tem igreja, tem tudo. Calvinismo, que é uma forma de protestantismo. A palavra científica é protestante. Esse nome evangélico ele só é usado aqui na América, nos Estados Unidos e na América Latina. A Europa não usa o nome evangélica, a Europa usa o nome protestante. E se sentem respeitados quando você chama isso, né? Então ele queria fazer uma ligação entre a maneira de ser do novo sistema que tinha nascido ali no século XVI e uma nova religião que tinha surgido ali por volta de 1540 e pouco, quando o Calvino e o Lutero fundaram praticamente o protestantismo como uma nova religião
cristã, não deixa de ser cristã, né? Então é assim, ó. Século XVI, 1500 e pouco, ele viu uma espécie, ele teve uma espécie assim de uma iluminação na cabeça dele, que ele notou que o protestantismo surgiu junto com o capitalismo. Então, como foi isso, professor? Rápido, ó. Significa que quando os negócios comerciais aumentaram no século XVI, o catolicismo não aceitou esse novo sistema social. Por que que os católicos na Europa tiveram problema com o capitalismo? Porque foi o capitalismo que enfraqueceu a religião na Europa. E aí os católicos que vinham de 1000 anos de dominação não aceitaram bem o sistema, né? Dizia que quem guardava moeda de ouro ia para o inferno, não sei o que e tal. E o protestantismo, pelo contrário, ó, ele vai criar uma ética que se adaptou ao capitalismo. E quando uma pessoa enricava, era Deus botando a mão na cabeça da pessoa. Que toda pessoa que enricava era um abençoado. Agora, ele era abençoado se ele tivesse vencido pelo trabalho. Ele também não podia ter vencido enganando, roubando, matando, que aí também era condenação. Mas se ele venceu pelo trabalho, se ele venceu pelo suor do rosto, era uma bênção de Deus. Isso tem influência até hoje aqui na cultura brasileira. Por quê? Porque quem colonizou o Brasil nos primeiros 200 anos foram os padres da Igreja Católica. E os padres da Igreja Católica trouxeram muita desconfiança com o sistema capitalista, principalmente desconfiança com o lucro, que isso se mantém 500 anos depois. Até hoje o brasileiro desconfia do lucro. O brasileiro chega bem na cantina, na praça de alimentação, e pergunta para o cara do balcão, quanto é essa coxinha? Aí o cara diz R$5, aí ele olha na cara do balconista e diz assim, ô ladrão. Então, assim, a gente desconfia muito desse negócio, desse lucro aqui no Brasil. Ficou entranhado na formação do brasileiro. Chega na loja de roupa, quanto é essa camisa? R$100. Ô, bicho doido, tu vai pro inferno, maluco. Então a gente tira a piadinha, porque a gente ainda hoje... A gente acha que dos R$100 que o comerciante está cobrando, aquilo tudo é o lucro, e não. Ali ele comprou por X, tem os custos, tem não sei o quê. Então, às vezes, é o preço que deveria ser mesmo. Mas, assim, o consumidor, ele chora muito no Brasil. Quando a gente vê no Brasil uma pessoa começar a enriquecer, a gente acha logo que é um esquema, é o tráfico, vendeu a mãe dele, a gente tem uma desconfiança muito grande com a riqueza. Já os protestantes, então, eles receberam bem a ideia de riqueza na Europa. Segundo tópico, então, ó. A ética protestante também é a primeira tentativa de Weber de identificar a singularidade do Ocidente. O que é que o Ocidente era diferente do Oriente? É que o Ocidente, ó, ele tinha um modo de produzir as mercadorias e a própria produção e o trabalho que era ligado à questão de um plano, que o Weber chama de racionalização. O empresário, ele recorre a um planejamento. Eu vou investir X, eu vou lucrar X, eu vou reinvestir tanto, eu vou guardar tanto. Ó. Então, para você ser um empresário, você tem que ter um plano de negócio, senão você não vai muito longe. O contexto. Vários historiadores e economistas da época de Weber ressaltavam a importância para o desenvolvimento econômico das inovações tecnológicas, da afluência de metais preciosos e do crescimento populacional. Discordando de todas essas explicações, os evolucionistas afirmavam que a expansão da produção, do comércio, dos bancos e do mundo dos negócios era uma demonstração clara de um movimento geral da sociedade para o progresso. Então, a sociedade ia ser bom para todo mundo, ia criar um bem-estar para todos, e tinha muito otimismo, né? Contudo, na opinião de Weber, nenhuma dessas forças podia oferecer uma explicação sobre os aspectos que diferenciavam o capitalismo moderno do capitalismo que existira no decorrer das épocas históricas. Expansão das trocas em mercados relativamente livres, separação da empresa da economia doméstica, porque
vai ter a separação entre lugar de morar e lugar de trabalhar, que começa a acontecer no século XVI, contabilidade racional, que é aquilo que eu chamei de planejamento dos negócios, uso do trabalho formalmente livre, assalariado e mais, o desenvolvimento de um ethos, de uma ética econômica especial. O que é isso, professor? Era assim, ó. Lá na Europa, quem era comerciante era um cara que ele era um exemplo de honestidade, ó. Nesse sentido, a gente não pode trazer muito esse exemplo aqui para o Brasil, que a gente sabe que no Brasil, muitas vezes, o sujeito é um comerciante, mas ele começou realmente vendendo a mãe dele, né? Muitas vezes. Esse ethos, essa ética, sustentava a rígida organização e a abordagem metódica do trabalho e a busca sistemática do lucro, típicas dessa forma de capitalismo. A investigação dos antecedentes específicos desse espírito, uma vez das fontes em geral do capitalismo moderno ou antigo, constituiu, portanto, o projeto relativamente modesto da ética protestante. Contudo, na tentativa de desvendar as origens causais desse novo conjunto de valores e de organização da vida, essa crítica positiva do materialismo histórico que ele fez, né? Ele não acreditava que a gente chegaria ao comunismo, recusa a ideia de que a classe dominante no capitalismo foi a matriz desse espírito. Então ele não tem esse foco, ele está fazendo aí indiretamente uma crítica ao Karl Marx, porque ele não tem esse foco em querer explicar a sociedade entre classes e disputa entre classes. Não era a intenção dele. O argumento dele, depois de observar a atração especial dos protestantes por atividades ligadas ao mundo dos negócios e, ademais, sua propensão a uma organização rígida das rotinas cotidianas, Weber começou a examinar mais a fundo as doutrinas protestantes. Entendido como meio para a criação da comunidade de Deus na Terra, o trabalho regular e dedicado, ou com o trabalho numa vocação, adquiriu então um significado religioso entre os devotos. Ou seja, os protestantes vão fazer uma ligação entre céu e terra. Então, quanto mais eu trabalhando eu enriquecesse, eu estaria abençoado por Deus. Se você for ver, o que é que o Weber descobriu? O Weber descobriu que os primeiros comerciantes, os primeiros artesãos, os primeiros trabalhadores a enricar eram protestantes. Por quê? Porque eles não viam condenação em enricar, ao passo que os católicos, eles achavam que quem... Olha, no Brasil, prestem atenção no que eu estou falando, no Brasil, até os anos 1960, teve gente que não abria conta em banco porque achava que se abrisse conta em banco ia para o inferno. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Aqui no Brasil, até os anos 60 do século XX, tinham católicos fervorosos que não abriam conta em banco porque achavam que aquilo era coisa do demônio, o dinheiro, e que ia para o inferno. Aqui no Brasil. Último tópico. De fato, os crentes capacitados ao trabalho em prol do plano divino, né? A riqueza, a bênção da riqueza, podiam convencer-se de que sua tenacidade para realizá-la emanava da mão benfazeja de um Deus onipotente. E o devoto podia concluir que Deus somente favorecia aqueles que tivesse escolhido para estar entre os predestinados, né? Aí, às vezes, você diz, professor, isso explica alguma igreja evangélica no Brasil? Não. Isso é um contexto da Europa. Eu não conheço o contexto da igreja brasileira. Não vou falar porque seria preconceituoso. Dessa maneira, o trabalho sistemático, assim como a formação racional e metódica da ética de vida do crente, tornou-se santificado ou providencial. De maneira e de fato, para o fiel, o trabalho metódico e a riqueza pessoal se transformaram numa verdadeira prova de sua condição de eleito. De maneira extraordinária, o trabalho numa vocação e os bens acumulados adquiriram entre os crentes uma significação religiosa, eram sinais de que comprovavam que a pessoa estava no grupo dos eleitos.
homens de negócio voltados para a busca do lucro, já não eram mais desdenhados como pessoas calculistas, gananciosas e egoístas. Ao contrário, eram vistos como empresários honestos e dedicados a uma tarefa designada por Deus. Isso aí é o que se chama, os intérpretes chamam de ligação entre céu e terra, que os protestantes fizeram. Combinado com uma organização racional e metódica da vida, de raízes no ascetismo mundano, né? Ascetismo, vou dizer de novo, é a vontade da gente encontrar Deus. Esse modo de vida constituiu, segundo Weber, a especificidade da ética protestante, ética em termos de um comportamento. Um novo tipo de pessoa entrava, então, com toda a força no cenário da história do Ocidente. Esse ethos moderno, essa ética protestante, desbancou o tradicionalismo econômico que era cristão, com muita força em cima dessa coisa de posse de terra, riqueza por terra, e não por negócios. Afirmou Weber e também esteve na origem do espírito do capitalismo. O trabalho árduo e disciplinado numa vocação e a riqueza consequente de uma adesão firme e constante aos valores religiosos indicavam que a pessoa fora uma escolhida. Eu vou fazer a seguinte coisa com vocês. Eu tenho um outro slide, mas ele é bem grandão. Então, assim, eu vou ficar por aqui. Eu vi que o conteúdo não dá para trabalhar ele todo hoje, então a gente faz uma próxima aula ainda com Max Weber. Hoje eu expliquei os 4 tipos de ação social, os 4 tipos de motivação pelo qual a gente se envolve no fato social e expliquei essa ligação do protestantismo com o capitalismo. Eu vou ficar por aqui e Danilo Noleto chamando aí a rapaziada, né, Danilo? Não estou te ouvindo, liga o som. Não estou ouvindo. É porque a nossa presença está todo mundo junto aqui, para dar presença. Eu não estou te ouvindo, cara. Espera aí, porque está todo mundo junto aqui, a gente está aqui junto. Vem, Ana Beatriz, vem. Nos ouvir. Ô, Beatriz, vem, Vitor. Acabei de dar uma sanguinha, me falou. Que a gente está aqui todo junto, a chamada ser junta. Só os ícones. São os melhores. Vem, Beatriz, aparece. Que beleza, que beleza. Que beleza. Que beleza. Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Minha chamada tá bem acolá. Mas não faltou ninguém, não, ó. Tem 3, ser 9, 21. Eu vou fazer a chamada aqui só B para controle. Só um minutinho. Aqui, quem foi? Já dá o coração. Gente. O Adriano José. Presente, professor. Presente. Ana Beatriz. Presente. Presente. O som tá tão baixo, por quê, gente? Ana Letícia. Ana Letícia. Presente. Beatriz Ravena. Presente, professor. Ótimo. Vai ao vivo, viu? Carolina Ribeiro. Presente, professor. Charlene tá aí. Danilo tá aí. Gleice Kelly. Gleice. Isabelle Amaral. Isabelle Amaral. Isabelle Lopes. Aqui. Você está me Isabelle escutando? Lopes. Aqui. Aqui, Tá me ótimo. escutando? Isadora Viana. Toma um café aqui. Pode trazer o café. Isadora. Pode trazer. Ivair, não é. O Jânio. O Jefferson Borges. Presente. Jefferson. Cadê o Jefferson? Tu vai demais essa menina.
Joana Elmira. Presente, professor. João França. Presente, professor. João Pedro Costa Rego. Presente. João Vitor Moura Lins. Presente. Cadê o Vitor? Parece. José Antenor Neiva. Presente, professor. Presente, professor. José Divar. Presente, professor. Ótimo. A Lana Beatriz. Estou aqui, professor. Ótimo, estou vendo aqui, Lana. Lauro Vinícius. Lauro. Presente, professor. Lorena Rocha. Presente, professor. Lucas Bulamarque. Presente. Luciano Veloso. Presente. Luna Araújo. Sorri, rapaz. Presente. Manuela. Presente. Maria Clara. Presente. Mariana Félix. Presente, professor. Ricardo Veiga. Presente. Richelle. Presente, professor. Vanessa Omena. Presente. Vitor Aguiar. Presente. E Yasmin Mauriz. Eu falo. Eu não gosto de câmeras. Não dá pra ser minha amiga, não, eu sou global. Professor, e a Adriana Braga veio. E Adriana Braga. Tá, ótimo. Isabelle Amaral está aqui, professor. E a... Isabelle Amaral. Tá. Gente, então, deixo meu grande abraço. Esse autor não comporta numa aula só e eu vou deixar para a próxima terça-feira, é o tempo que a gente vai maturando, né? E chegar num conteúdo, o melhor conteúdo vai ser esse depois do Weber, que eu vou explicar os 30 primeiros anos do século XXI. Aí é imperdível, convido desde já para que todos assistam. Agradecendo a presença de todos e dou meu boa noite e aí desejo um resto de semana bom para todos vocês. Tá bom? Boa noite, professor. Grande O abraço. senhor também, professor. Até Boa mais. noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.